Olá, pessoal. Eu sou a doutora Mamãe, a professora Patrícia. Estou aqui hoje para te perguntar: você já pensou em tudo que existe e a gente não consegue ver? Pois bem, hoje vamos descobrir o que os olhos não veem, mas a ciência revela. Vem comigo. Você sabia que os micro-organismos são os seres que existem em maior número no nosso planeta? Apesar de não poderem ser vistos sem a ajuda de um microscópio, os micro-organismos podem ser encontrados em todo lugar. Mas afinal, o que são esses seres? Será que todos eles fazem mal para as pessoas? Para descobrir as respostas a essas perguntas, vamos explorar um mundo tão minúsculo que muitas vezes não nos lembramos de que ele existe. Os micro-organismos são seres vivos extremamente pequenos, que só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. Por isso, também os chamamos de seres microscópicos. Além de serem muito pequenos, eles podem viver em vários lugares diferentes. Alguns tipos de bactéria, por exemplo, podem viver até na água fervente. Já outros podem viver em locais muito ácidos e até sem oxigênio, como no intestino humano. Segundo pesquisas feitas por cientistas, aproximadamente 40 trilhões de micro-organismos vivem dentro do intestino das pessoas. É muita coisa, né, gente? E muitos deles saem misturados às nossas fezes e podem causar doenças quando entram em contato com a boca, com olhos ou nariz. Por isso, é tão importante lavar as mãos sempre que usar o banheiro. Outro lugar em que podemos encontrar os micro-organismos é no solo. Esses seres são responsáveis por realizar a decomposição dos materiais que formam seres mortos, permitindo que eles se transformem em água, gases e nutrientes, voltando para o meio ambiente. Assim, quando esses micro-organismos são encontrados no solo, eles ajudam as plantações a crescer. Por esse motivo, quando uma floresta ou um campo são queimados e causam a morte desses micro-organismos, o solo fica mais pobre e prejudica a sobrevivência da vegetação daquela região. Apesar da maior parte dos micro-organismos não causar problema para as pessoas nem para os animais domésticos, existem alguns tipos de seres microscópicos que podem causar doenças graves. Por isso, é muito importante que alguns objetos sejam esterilizados em hospitais, clínicas odontológicas e restaurantes, por exemplo. Nesse processo, os objetos podem ser aquecidos a temperaturas muito altas, resfriados a temperaturas muito frias ou limpos com produtos químicos, como os desinfetantes. Dessa maneira, os micro-organismos são destruídos, evitando que causem doenças às pessoas. Um tipo de micro-organismo muito conhecido são as bactérias. Elas costumam existir na maioria dos ambientes da Terra e uma das suas principais características é que elas conseguem se reproduzir muito rapidamente. Como as bactérias podem viver em quase todos os lugares da Terra, quando os cientistas vão buscar vida em outros planetas, por exemplo, como em Marte, eles sempre procuram por sinais de bactérias, pois acreditam que esses micro-organismos podem ser os primeiros a serem encontrados fora do nosso planeta. Outra característica delas é que algumas podem afetar pessoas e animais, causando doenças como pneumonia, leptospirose, meningite e tétano. Os medicamentos que são utilizados para matar as bactérias que causam doenças são chamados de antibióticos. É um tipo de remédio que só deve ser usado quando for indicado pelo médico. E é muito importante não tomar antibióticos por conta própria, porque eles podem favorecer o crescimento das bactérias resistentes se a gente tomar de maneira errada. Aí, ao invés de matá-las, a gente piora a doença causada por elas. Mas será que todas as bactérias causam mal? Não, nem todas elas são ruins. Algumas bactérias são como super-heróis, ajudando o nosso corpo a funcionar melhor, como na digestão. Outro micro-organismo bastante conhecido são os fungos. Eles podem também ser encontrados em diversos lugares e têm tamanho diferente um dos outros. Alguns são grandes o suficientes para serem vistos, como é o caso dos cogumelos e as orelhas de pau, que são chamados de fungos macroscópicos. Além deles, existem também os microscópicos, que, como a gente já aprendeu,
não podem ser vistos a olho nu, ou seja, com nossos próprios olhos. Precisamos da ajuda de um microscópio. Apesar disso, quando vários fungos minúsculos, né, microscópios se juntam e formam colônias, eles podem ser observados. Esse é o caso, por exemplo, que a gente pode ver em comida estragada. E também no mofo, que se desenvolve e cresce rapidamente em lugares quentes e úmidos. Existem alguns fungos microscópicos que podem prejudicar plantas, animais e até seres humanos, causando vários tipos de doença. Mas, como a gente já viu nas bactérias, essa não é a única função deles, pois eles também são decompositores, como as bactérias, e também são muito importantes para o funcionamento do ecossistema, transformando essa matéria dos seres mortos e reutilizando pelas plantas. Além disso, os fungos também são importantes na indústria alimentícia, pois eles ajudam a fabricar pães, iogurte e vinho. E o terceiro que a gente vai falar são os vírus. Eles são muito pequenos, menores ainda do que os outros micro-organismos que a gente já falou. Além disso, eles têm uma característica diferente dos outros. Eles não se movimentam no ambiente e nem realizam qualquer tipo de atividade que faça os parecer vivos. Apesar disso, esses vírus conseguem se multiplicar rapidamente quando encontram algum lugar ou ser vivo, né, e conseguem entrar ali nas células desse ser vivo. Em pouco tempo, um vírus pode formar milhares de novos vírus e destruir aquela célula que ele invadiu, espalhando para outras células e, se forem para o ambiente, voltando a ficar parados, inertes. Alguns vírus podem afetar pessoas e animais, causando doenças como gripes, resfriados e algumas mais graves, como sarampo, a raiva e a Covid-19. Alguns cientistas ainda, né, a maioria deles, não conseguiu chegar em um acordo se os vírus são seres vivos ou não. Isso acontece porque eles apresentam algumas características que podem ser encontradas nos seres vivos, mas ainda existem coisas nele que não são compatíveis com seres vivos. Por isso, é necessário continuar a estudar e pesquisar sobre eles. Então, hoje a gente aprendeu que existem seres muito pequenos, os micro-organismos, que com a ajuda da ciência e de instrumentos como o microscópio, conseguimos revelar esse mundo escondido. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação e se inscrever também. E não se esqueça, a ciência está por toda parte, até onde os olhos não veem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.